crianças, tá bom? Vamos orar para Deus também, quer dizer. Todas as crianças em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem vai ouvir a palavra de Deus, amém? Então fala do teu irmão e fala, não converse comigo. Fala para ele mais uma vez, não converse comigo. Amém. Estenda as mãos aqui para as crianças em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos abençoando a cultura da tua casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a cada criança com entendimento, sabedoria e discernimento também, ó Pai. A tua serva, Deus, da Comissão Elisa também, ó Pai, que tem também feito, ó Deus, um trabalho com essas crianças, Senhor, onde o nome do Senhor também tem sido glorificado. Abençoa, Pai, a salinha nesta noite também, mais uma vez, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado, Deus, sobre a vida de cada criança, sobre cada lar, sobre cada família, Pai, em nome do Senhor Jesus. E toda a amada diz: amém. Amém. Aplauda mais uma vez o Senhor. Deus te leve em Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Primeiros irmãos, papai, Senhor. Amém. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Fico contente. Eu estava ali no meu campo, pensando, Senhor, eu falo isso, eu devo falar aquilo, será que é isso mesmo? E o varão foi bem incisivo, porque eu sou uma pessoa bem difícil de acreditar em certas coisas, então Deus tem que ser direto, falar, é isso. E o varão falou, Mateus capítulo 7, versículo 24. Peço que os irmãos abram. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, finalizar até aqui, até o 27. Louvado seja o nome santo do Senhor. Novamente eu vou ler com os irmãos o versículo de número 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, pois todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Irmãos, eu não vim trazer nada de diferente. Eu não vim trazer nada que vocês já não tenham ouvido. Mas eu vim trazer para os irmãos uma reflexão. Uma reflexão a qual o Senhor vem falando comigo. E agora eu entendo o porquê disso. Desde o dia 25/9, eu venho anotando tudo aquilo que é ministrado, tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que o Senhor usa a boca de alguém para dizer, para que durante a semana, durante os dias, eu possa estar refletindo e ver se eu tenho mudado algo, se eu tenho praticado algo daquilo que foi falado, se eu tenho posto em prática aquilo que o Senhor tem pedido, ou se eu somente estou escutando. A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24 vai dizer assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como é a sua aparência. Então aquele que não pratica a palavra do Senhor, rapidamente ele vai esquecer tudo aquilo que foi dito, vai esquecer tudo aquilo que Cristo fez, vai esquecer tudo aquilo que Cristo falou. E muitas das vezes nós culpamos a Jesus Cristo
Mas, Senhor, as coisas não andam. Mas, Senhor, as coisas não mudam. Mas, Senhor, as coisas não são diferentes. Mas eu pergunto para mim e para você, desses 14 dias que começou o ano, o que temos feito de diferente do ano passado? Porque o que determina uma mudança de ano, o ser um ano próspero, um ano comum, o que vai mudar, ser um ano que, igual a qualquer outro, não é o número que muda no calendário, o 3 do 4, mas sim as atitudes que tomamos naquele ano. Então eu gostaria de passar para os irmãos uma retrospectiva, para que venhamos lembrar. Marcos capítulo 2, versículo, se eu não me engano, número 21. Uma passagem bem conhecida que Jesus fala: não se põe remédio novo em pano velho. E depois ele vai seguir: que não coloca vinho novo em odres velhos. Então não tem como nós viver um 2024 diferente se não obedecermos metade daquilo que o Senhor falou em 2023. No culto de domingo, onde a missionária Jaqueline pregou, ela falou, a primeira coisa que ela falou aqui foi sobre que Jesus requeria boas obras da igreja. O que são boas obras? Ouvimos muito falar, mas às vezes não entendemos. Boas obras é o quê? É o cumprimento de toda a vontade de Deus, seja ela para com Deus ou seja ela para com os homens. Como Jesus explica: amai o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Será que neste primeiro ponto já estamos cumprindo? Ou será que isso ficou em 2023 e 2024 não mudou absolutamente nada? Amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos, é não se apegar. Eu entendo o pastor Márcio, que ele sai daqui feliz. Não é porque ele está pegado nisso aqui, é porque o que importa é Jesus Cristo. O que importa é a presença do Senhor. Irmãos, quando foi derrubado o primeiro templo de Salomão, que era aquele templo glorioso, grandioso, lindo, as pessoas achavam que não ia ter mais presença, achavam que não ia existir mais Jesus Cristo. E depois foi levantada outra casa, mais simples, mas ali a presença do Senhor foi presente. Então não é o lugar, irmãos, e sim as pessoas, e sim as atitudes que tomamos. Então o Senhor, Ele requer boas obras de nós. A segunda coisa que ela falou aqui também, no mesmo dia, é que devemos manifestar a presença onde nós estivermos. Como o irmão ali falou, Salmos 40, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Como? Com base naquilo que fazemos, com base naquilo que agimos, da forma ou da maneira que tratamos o outro. A palavra do Senhor em Atos vai dizer que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, ou pequenos cristos, ou seguidores de Jesus Cristo. Então, irmãos, o que é você ser seguidor de Jesus Cristo? Um cristão é você ser um mini Cristo. E é assim que ganharemos este mundo lá fora, não pelo que muito falamos, mas pelo que muito agimos. Não é muito falar, mas sim muito agir. A palavra em Hebreus vai dizer assim, Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, o tempo inteiro estamos sendo observados. Vocês podem ver, ou vocês já devem ter passado por isso também. Eu no trabalho parece que
eu sou um alvo, muitas das vezes. Todo mundo está falando alguma coisa, aí para e olha para você assim. Você não vai falar nada? Esperando alguma coisa. Ou então está aquela roda. Acontece. Aí vai lá, o que se denomina cristão, pega algo que não deveria e bebe. Primeira coisa que vão falar: mas você não é crente? É a primeira coisa. Isso é em todo lugar. Ou seja, o tempo inteiro estamos sendo observados. E como que está o nosso comportamento perante a sociedade? Será que estamos sendo vistos realmente como cristão? Ou somente como mais um no meio? Após isso, irmãos, depois da missionária Jaqueline, eu anotei muitas coisas que o pastor Márcio ministrou aqui. Ele ministrou uma coisa que me chamou muita atenção, veio lá no profundo. Foi uma pergunta: o que você sente quando está na casa do Senhor? Apenas você não precisa me responder. Mas se você sente tristeza, se você sente angústia, se você sente algo que não deveria, precisamos buscar mais. Porque na maioria das vezes as pessoas se sentem mal no lugar, não é porque o lugar é ruim, não é porque a igreja é ruim, é porque as pessoas estão olhando para o lugar errado. Ao invés de olhar para o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, olhamos para pessoas que têm falhas, olhamos para pessoas com erro, olhamos para a pessoa que a Bíblia diz que todo ser humano é pecador. Se apoiamos nisso, quando esquecemos que devemos nos apoiar em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O que a minha esposa ministrou aqui há muito tempo atrás, sobre a corrida da fé, que somente alcançaremos o alvo se o nosso foco for em Jesus. Porque o corredor não corre olhando para o lado, o corredor não corre olhando para trás, o corredor não corre olhando para baixo, mas sim olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. E assim devemos ser, olhar para Jesus Cristo. O pastor também falou aqui em renúncia e domínio sobre as coisas. Eu acho que isso é a parte mais difícil, porque muitas das vezes o conflito entre carne e espírito é muito grande. O conflito todo santo dia é muito grande. Eu passo na minha cabeça o dia inteiro aquelas perguntas que nem eu sei o que eu estou perguntando, aquelas coisas que tenho dúvida o tempo inteiro. Muitas das vezes o cansaço, querendo que fique sentado em casa descansando. Muitas das vezes, como diz Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse aí eu vou lá e acabo cometendo. E quantas das vezes não é assim na nossa vida? Mas só mudaremos isso quando estivermos firmes no Senhor, quando estivermos ali somente olhando para o Senhor. Ele falou também a respeito de oração, jejum, palavra, cultuar, dentre outros. De lá para cá, 2023 para 2024, o quanto disso mudamos, o quanto disso colocamos em prática? Será que ficou lá somente 2023 na palavra do pastor mesmo? Ou será que essa atitude nós começamos a tomar? Será que começamos a exercer? Será que começamos a praticar? Ou será que só ficou no ouvir? E fizemos que nem o homem de Tiago, passando da porta para fora, esqueceu de tudo que foi falado.
Jesus me trouxe aqui para relembrar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E todos vocês que mudaram, todos vocês que fizeram tudo isso, porque eu entendi o que o Senhor falou, que os 2 primeiros foi só o café com leite, foi só ali os primeiros passos, foi só o que o Jesus estava falando assim, vamos fazer primeiro o básico, para depois nós começarmos a avançar. Aí depois, no dia 10 do 12, a pastora Joyce veio ministrar. E a primeira coisa que ela falou foi: sai da posição de comodidade. Meu Deus. Eu falei: Senhor, é verdade. Quantas das vezes em 2023 o Senhor falou: faça, e não fizemos? Quantas vezes em 2023 o Senhor falou: fala, e não falamos? Quantas das vezes em 2023 o Senhor falou: prega, e não pregamos? Muitas das vezes, irmãos, não é somente, como ela falou também, que Jesus ele trabalha numa brisa suave. Muitas das vezes pensamos que fazer a obra, sair da comodidade, é apenas estar com o microfone na mão em cima de um púlpito. Mas não é isso. Muitas das vezes é uma palavra ali para um ente da família. Muitas das vezes é uma palavra para um amigo do trabalho. Muitas das vezes é somente um Jesus te chama. Ou às vezes você só manda um versículo assim, ó, está tudo certo. Porque a pessoa que recebe entende. Esses dias eu estava, para que os irmãos entendam, esses dias eu estava falando com o meu amigo Jonathan. E ele estava ali falando comigo coisas, assuntos da parte de Deus. E eu estava na minha mente, pensando na minha cabeça. Falei: Senhor, mas por onde eu começo? Porque são tantas coisas. Eu vou começar por onde? E no mesmo instante, 2 minutos depois, um amigo meu, porque eu gosto muito de ler, um amigo meu que nem sabia o que estava acontecendo, eu acho que ele mandou uns 15 livros para mim, em PDF. Oração, jejum, casal, e por aí vai. É assunto que não acabava mais. E na sequência ainda do que eu tinha que ler. Falei: é, Senhor, agora não tem mais o que falar. Agora é somente ir lá e fazer mesmo. Então, será que desse 2023 para 2024 saímos da zona de conforto? Saímos daquilo que está confortável para nós? Ou será que ainda estamos aceitando somente ficar sentado e está tudo muito certo? Somente ficar ouvindo 20, 30 minutos de pregação e está tudo certo? Ou seremos que estamos indo cada vez mais profundo? Se você está pensando consigo mesmo: ah, Senhor, mas eu não fiz por causa disso. Ah, Senhor, eu não fiz por causa daquilo. Ah, Senhor, eu não fiz por causa disso. Ela também falou uma coisa: era o ano de parar de dar desculpa. Era o ano de parar de falar porque você não fez, mas começar a agir. Eu não fiz por isso, mas o que eu vou fazer de diferente para que eu possa fazer? E é isso que deveríamos fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, de lá para cá, foi falado sobre isso. Agora, mais recente, 2024. Pense em 2023, o que deixamos de fazer, e vamos para 2024. 2024, o primeiro culto que eu passei aqui, a primeira coisa que eu ouvi foi a minha esposa pregar. E ela falou sobre obediência. Então, de nada adianta nós ouvirmos, de nada adianta passarmos horas e horas aqui dentro, se não obedecermos aquilo que foi falado.
Jesus, certa vez, ele vai ser questionado. E ele vai responder: se tu me amas, guardarás os meus mandamentos. E ele vai dizer isso várias vezes. Então, de lá para cá, ou daqui em diante, que venhamos sair daqui mais obedientes à palavra do Senhor. Que venhamos sair daqui mais obedientes e praticantes da palavra do Senhor. E o mais recente de todos, eu creio que os irmãos ainda lembram, do Giovanni, que ele falou que o principal, Jesus está voltando. E essa palavra Jesus está voltando já representa para muitas coisas. Para alguns representa desespero, para outros representa medo, para outros representa esperança, para outros representa que deve se posicionar melhor, para outros é necessário preparação, para outros já estar preparado. Não sei em qual parte desse você se encontra, mas uma coisa é certa que ele falou: Jesus está voltando. Louvado seja o nome santo do Senhor. E antes de prosseguir com essa palavra que Jesus está voltando, do último de 2023, a última coisa que foi falada em 2024, cerca de 15 cultos, foi falado a mesma coisa. Foi falado o quê? Todos falaram. O pastor falou, missionário falou, e todos aqueles que foram falados, pregaram quem falou. Uma palavra chamada ser reconhecido no céu. Todos eles falaram isso. Irmãos, é como eu costumo dizer, Jesus fala que ele veio buscar a sua noiva. Ninguém casa com quem você não conhece. Ninguém casa com quem você não sabe quem é. A minha esposa casou comigo porque ela me conhece. O pastor Márcio casou com a pastora porque eles se conhecem. E cada casal aqui casou com um ou com o outro porque se conhecem. E Jesus, ele só vai buscar aqueles que ele conhece. E conhecer a Jesus Cristo não é somente estar entre quatro paredes. Certa vez Jesus vai dizer assim, que naquele grande dia, muitos vai dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome pessoas foram curadas, em teu nome operamos milagres e maravilhas. E Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. São pessoas que conhecem Jesus Cristo somente dentro de quatro paredes, e não conhecem Jesus Cristo no profundo, não conhecem Jesus Cristo no secreto. Foi falado assim: mas Senhor, como que, certa vez Jesus foi questionado, mas Senhor, como que eu falo com o Pai? Jesus só fala: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Pai que está em secreto, que Ele vai te escutar. Então não é por estar aqui em cima com o microfone que eu sou conhecido. Não é porque eu estou aqui sentado que eu sou conhecido. Então todos os cultos foram falados. Precisamos ser reconhecidos no céu. E o que estamos fazendo em 2024 para que isso venha acontecer? Será que estamos fazendo alguma coisa ou não estamos fazendo nada? Então a palavra do Senhor foi falado isso. Em 2024 Jesus já começa, Jesus está voltando. Eu falei: meu Deus, eu preciso correr. Eu preciso mudar o mais rápido possível. Porque se em 2023 foi falado tudo isso, em 2024 já começa desse jeito. Senhor, onde eu preciso mudar? Eu escrevi aqui, irmãos, o título do tudo que eu anotei: o que Deus requer de mim. Não da igreja, de mim. Porque Ele não fala que Ele fala com todos, mas Ele fala mais profundamente comigo e com você.
Porque é eu que sei o que eu tenho de erro. Porque é eu que eu sei o que eu tenho de falha. Porque é eu que eu sei o que eu preciso mudar. O pastor Márcio não sabe o que eu faço. O pastor Márcio não sabe onde que eu erro. Mas eu sei. Você sabe. Você sabe o que você precisa mudar. Então ninguém conhece melhor você do que você mesmo. Jesus fala, amar o próximo como a ti mesmo. Então onde você amar o próximo, você precisa se conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então começou assim, 2024. A palavra do Senhor diz que quem está em Cristo, nova criatura é. E eis que fez novo. Então, irmãos, algo novo, eu acho muito interessante. Porque há uma diferença entre novidade e algo novo. Novidade é algo transitório e passageiro. Algo que vem, começa e passa. Por exemplo, uma moda. Ela vem, começa e passa. Agora algo novo não. Algo novo é que começa, se estabelece e continua. Então Jesus, ele falou, eu vim fazer algo novo. Não, ele não quer nada passageiro. Ele não quer nada transitório, nada que vai acabar em alguns anos, algumas horas. Mas sim, ele quer algo que venha para ficar. Algo para se estabelecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. E tendo visto tudo isso, que Jesus está voltando, Jesus, ele tem duas vertentes entre tudo isso. Tem a primeira, que é aquela que ele fala, que viu do céu a nova Jerusalém, descendo do céu adornada como uma noiva preparada. E ali não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. E ele vai falar um monte de coisas boas para aqueles que praticam aquilo que foi dito. Mas em contrapartida também vai ter a segunda parte, que é Apocalipse 20, capítulo 11. Depois vi um grande trono branco, aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava escrito nos livros. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Então não é pelo aquilo que você somente ouve, mas pelo aquilo que você faz. O mar entregou os mortos que aquele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no fogo. E a segunda morte, o lago de fogo é a segunda morte, aquele cujos nomes não foram encontrados escrito no livro da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, como disse no começo, Mateus 7, 24, o homem que edificou a casa sobre a rocha e sobre a areia. E é interessante que ambas as casas, tanto que edificou sobre a rocha, quanto que edificou sobre a areia, ambos passaram por um momento de tempestade. Então não é porque estamos com Cristo que não vamos enfrentar a tempestade. Não é porque estamos com Cristo que não vai vir chuva. Mas há uma coisa que difere entre aqueles que alicerçam a casa na areia e a casa na rocha, que é o nome de Jesus Cristo.
o nome que curou o cego, o nome que expulsou o demônio, o nome que ressuscitou o morto, o nome que morreu e ressuscitou, o nome que operou milagres, o nome que morreu por mim e morreu por você. Culto de Santa Ceia, culto de relembrar o que o Senhor fez. E para caminharmos para o fim, eu só peço que os irmãos pensem consigo mesmo. Jesus falou tudo isso. O quanto disso cumprimos? Jesus prometeu muitas coisas. E agora me diz, quantas delas Ele deixou de cumprir? Eu tenho certeza que quase nenhuma. Uma ou outra que Ele vai cumprir no tempo certo. Mas tudo Ele vai cumprir. Porque Ele vai dizer em várias passagens que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que a palavra dele não volta vazia, mas antes se apraz para aquilo que é enviado. E vai dizer muitas das vezes, muitas e muitas coisas, que onde passar céus e terra, mas a palavra dele durará para sempre. Ele fala que Ele é o alfa e Ele é o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O ômega é a última letra do alfabeto grego. Então toda a história nossa está na mão de Jesus Cristo. Então tudo que Ele promete, Ele cumpre. Tudo que Ele fala, Ele faz. Então me preocupa muito, mas também me alegra. Me alegra a parte de entender que se formos fiel, não teremos mais lágrima para chorar, não teremos mais tristeza, não enfrentaremos mais luto, mas antes estaremos com o Senhor de dia e de noite. Mas também me entristece um pouco, porque Ele também fala que aquele que não fez, não praticou, não mudou, tem um destino não muito agradável para ele. Mas o que vai determinar eu e você alcançar um ou outro não é ficar meia hora ouvindo, não é ficar 30 minutos, 1 hora escutando, não é ficar somente repetindo. Porque muitas das vezes julgamos o povo católico com aquela palavra: não usei de vãs repetições. Mas também esquecemos de olhar para nós mesmos, porque muitas das vezes está no culto aqui, fazemos apenas como vã repetição. Estamos aqui por estar, estamos aqui porque é somente mais um domingo, é somente mais uma quinta-feira, é somente mais uma terça-feira. Nada difere nós deles, é a mesma coisa. Temos que parar de olhar mais para os outros e olhar mais para nós. Você viu 2023, Senhor, falando, olha para o irmão. Você viu alguém levantando aqui em 2023 e falar em algum momento, olha para o irmão e aponta lá. Olha para o irmão e fala que ele está fazendo errado. Não. 2023 foi falado completamente sobre olhar para nós mesmos. Olhar somente para Jesus Cristo. Olhar somente para o alvo. Pregação resumo 2023 foi isso. Em 2024 estamos começando com as mesmas atitudes do ano passado, esperando algo diferente. Mas nada vai mudar. Nada vai ser diferente se as nossas atitudes não forem diferentes. 2025 vai vir 2026, vai vir 2027, vai vir 2030. E vamos estar do mesmo jeito. Então, irmãos, guardem isso. O Senhor me trouxe aqui justamente para isso. Não foi para trazer nada diferente. Não foi para trazer nada novo. Não foi para trazer uma teologia aqui de escatologia, de nada incrível. É o básico. Eu aprendo com o meu diretor da Coca-Cola,
que ele fala assim: Mateus, é melhor o básico bem feito do que o avançado mal executado. Então não adianta nós querer fazer o avançado se não estamos conseguindo nem fazer o básico bem feito. E é até aqui que o Senhor falou comigo, que 2024 venha ser um ano diferente. Missão com Cristo. Foi falado que ia viver algo diferente. E nem sempre algo diferente é aquilo que nós achamos que é. Porque a palavra do Senhor diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E muitas das vezes não entendemos o que o Senhor quer fazer. Mas uma coisa eu sei, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas. Então, irmãos, que vocês venham guardar como está, não fazer como está escrito em Tiago. Olhar para o espelho, eu sou assim. Virou para trás, eu não sou mais daquele jeito. Mas sim fazer diferente. Pôr em prática aquilo que é falado. Se coloquem de pé para fazermos uma oração para finalizarmos o nosso momento que o Senhor falou conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Neste momento eu quero, irmãos, que você pense não naquilo que você deixou de fazer, mas naquilo que você vai fazer daqui para frente. Não aquilo que já passou, porque o que já passou. Mas daqui para frente depende de nós. O Senhor já nos lembrou, o Senhor já nos recordou. Agora depende de nós. Daqui para frente põe em prática. Então ore juntamente comigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, quero te agradecer por mais um ano a qual passou, Senhor. Que o Senhor falou grandemente aos nossos corações, Pai. Pai, eu quero pedir perdão neste momento por tudo aquilo que falamos que íamos fazer e não fizemos. Por tudo aquilo, Senhor meu Deus e meu Pai, que dissemos que não iríamos fazer e cometemos, Senhor. Senhor, perdoa, Pai, por muitas das vezes que fomos omissos com a Tua palavra, que o Senhor fala, faça, e deixamos de fazer, Senhor. Perdoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, por muitas das vezes que deixamos somente ouvir, Senhor, mas não praticar aquilo que o Senhor queria que fizermos, Senhor. Senhor, mas neste momento, eu te clamo, Senhor, que o Senhor toque em cada coração aqui. Que o Senhor toque em cada alma, Senhor. O Espírito Santo do Senhor venha olhar para o profundo de cada um dos irmãos agora e relembrar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor trabalhou, tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Só de estarmos aqui, Senhor, após passarmos uma pandemia, onde cerca de milhões de pessoas morreram, já é uma prova que o Senhor nos ama e que o Senhor tem algo grande para nós ainda, Pai. Mas para que isso venha se cumprir, Senhor, venha se cumprir, Senhor, só basta nós tomarmos posição, só basta nós praticarmos aquilo que nós ouvimos, Senhor, e não ser somente ouvintes. Nos ensina, Pai, a não ser somente ouvintes, mas praticantes. Que a nossa fé venha estar estabelecida no Senhor neste ano de 2024. Que o nosso alvo em 2024 não venha ser bens, não venha ser coisas que a traça, a ferrugem corrompe, destrói, mas sim coisas do alto, que nem traça, nem ferrugem, nem ladrão pode roubar. Que as coisas do Senhor, Pai. Assim te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, irmão, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos abençoe a vida, por Deus, em nome de Jesus. Irmãos.